hoje começa pra valer a temporada 2017 do Vascão aí, porque começa o Campeonato Carioca, já começa logo com clássico Vasco e Fluminense, às 5 horas da tarde, lá no Engenhão, com transmissão da Rede Globo para parte da rede, e a parte da rede que não é contemplada não tem jeito, tem que ver aí no Premier FC, né? Um jogo que, assim, pro campeonato não vale nada, em termos práticos, né? Porque quem lê o regulamento do Campeonato Carioca aí sabe que é um regulamento todo feito para chegar lá em abril e nas semifinais do campeonato estarem os 4 grandes. É praticamente impossível do Vasco aí conseguir ficar de fora dessa reta final do campeonato. A gente pode até comentar sobre o Campeonato Carioca depois, sobre o regulamento do Campeonato Carioca. Caso interesse a vocês, deixem aí nos comentários a opinião. Mas resumindo é isso, é uma grande série de amistosos aí que a gente vai ter até abril, quando vai chegar na reta final, e aí vão ser os 4 grandes. Não tem mistério, é isso. Por isso, em termos práticos, a menos que o Vasco esteja interessado aí, né, em ser campeão invicto, teria aí um objetivo muito ambicioso para você já na primeira rodada do campeonato tá assumindo, não serve para nada. É a continuação da pré-temporada, em termos práticos. Em termos emocionais, não. Em termos emocionais, tem muito em jogo aí, porque é clássico, né? Clássico, o torcedor sempre quer ver o time ganhando, mas não só por isso, também porque a torcida do Vasco tá muito desconfiada desse time. Afinal de contas, é um time que já penou no final do ano passado, fez um segundo turno muito ruim, vários jogadores desse elenco já caíram aí na lista negra da torcida, então a má vontade já impera em relação a eles, né? Então, para ficar só nos exemplos mais claros, Madison, Rodrigo, Júlio dos Santos, Thales, são jogadores que a torcida já implica, já pega no pé. A gente trocou de treinador agora, mas veio o Cristóvão Borges, que já tem uma rejeição muito grande da torcida também, então ele nem começou o trabalho dele ainda, já está sofrendo muita cornetada aí. Somado a tudo isso, ainda teve nosso desempenho aí no Florida Cup, que, de novo, se na frieza dos números foi até um desempenho bom, porque foram 2 vitórias em 3 jogos, isso dá um aproveitamento muito bom, né? Se o Vasco repetir um aproveitamento desse no Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai brigar pelo título. Mas apesar desse aproveitamento bom, o que a gente viu em campo não foi um time do Vasco jogando bem, foi um time repetindo os mesmos erros do ano passado, muito truncado, com muitos problemas na defesa. Ah, mas era um torneio de pré-temporada e a gente não pode levar isso muito a ferro e fogo ainda. Concordo, mas o torcedor que assiste, a maioria dos torcedores que assistem o jogo não se ligam nisso, né? Eles querem ver o time jogando bem. Se o time não está jogando bem, ainda mais um time que já não vem jogando bem desde o meio do ano passado, reforça a implicância. Fora que ganhou 2 jogos e perdeu 1. Mas o que perdeu logo para um concorrente direto, né? O único time aí que a gente enfrentou no Florida Cup, que a gente vai encontrar no Campeonato Brasileiro, a gente perdeu de goleada, 4-1, perdeu com muitas falhas defensivas, criando poucas oportunidades lá na frente. Então, gente, a desconfiança da torcida com esse time tá muito grande. Se chegar agora contra o Fluminense e perder, por mais que na prática não mude nada para as pretensões no Campeonato Carioca, pro clima em São Januário vai ser muito ruim. Elenco, diretoria, Cristóvão, vai todo mundo aí passar um mês, pelo menos, muito ruim, porque os próximos jogos, depois desse clássico, é só jogo contra time pequeno. E em jogo contra time pequeno, a gente sabe, né? Pro torcedor, vencer a obrigação, empate ou derrota, já vai cair em cima de todo mundo, entendeu? Vitória, se não for uma vitória muito expressiva, se não for uma goleada, não fez mais que obrigação. E eu aqui não estou entrando nem em juízo de valor, se deve ser assim mesmo, se o torcedor está sendo muito exigente, se tem que ter paciência. Não estou entrando nesse juízo. Eu estou falando o que vai acontecer. Na prática, o que vai acontecer é isso, né? É esse o comportamento do torcedor médio aí. A gente sabe que é assim. Então, se por acaso a gente ganha do Fluminense agora nessa jogada, o time ganha uma folga, de uma tranquilidade maior para trabalhar. O Madison volta a ser um bom lateral porque ele tem velocidade, então ele é um desafogo para a defesa, uma oportunidade de contra-ataque. O Rodrigo, ele volta a ser um zagueiro experiente, que cresce nos clássicos. O Júlio dos Santos vira o maestro do meio campo, aquele jogador que tem um toque de bola refinado, que sabe lançar. O Thales volta a ser aquele centroavante com potencial, que agora botou a cabeça no lugar e vai finalmente decolar na carreira. O Cristóvão vira um treinador que evoluiu muito nesse período que esteve longe do Vasco e voltou com ideias modernas. Por outro lado, se perder, a gente também já sabe todo o roteirinho, né? O Madison é burro feito uma porta, o Rodrigo já tá velho
e aí desagregador de equipe, o Júlio dos Santos é lento demais para jogar no meio campo, o Thales é um desinteressado, o Cristóvão Borges não tem a menor condição de comandar um time do tamanho do Vasco. Então é isso que está em jogo, né? Acima de tudo, a tranquilidade do Vasco aí no próximo mês é o que está em jogo nesse clássico de hoje. Se empatar, fica elas por elas. Se ganhar, vai ter uma folguinha aí, de uma tranquilidade para trabalhar pelas próximas rodadas. Se perder, amigo, vai começar quente já a temporada do Vascão. E o Vasco tem condições de ganhar, afinal de contas? Tem, claro que tem, né? É um jogo, é o primeiro jogo oficial do Vasco aí, é o primeiro jogo oficial do Fluminense, é o início de temporada, então tá tudo aberto. Tá tudo aberto. Pelo que eu vi aí nos jogos do Florida Cup, as minhas preocupações são os moles na defesa, a falta de mobilidade no ataque, né? Um time muito engessado na hora de avançar com a bola ainda, e principalmente a questão que a gente vem levantando aqui desde o começo do ano, esse meio de campo aí muito leve na marcação, time sem um cabeça de área tradicional, entendeu? Sem um jogador que se caracteriza aí pelo desarme no meio campo e que dá muito espaço para o adversário passar ali pelo meio. Pelo que eu vi do Fluminense aí nessa temporada, eu vi alguns lances do jogo dele contra o Criciúma aí pela Copa da Primeira Liga. É um time jovem, pareceu veloz, que sabe tabelar no meio campo. Isso pode complicar para o Vasco. Agora, estão no começo de trabalho lá também, né? O Abel acabou de assumir o time, então, se o Vasco não está muito afiado aqui do nosso lado, com certeza eles também não vão estar muito afiados do lado de lá. A questão é ver se os dois times estão mais ou menos no mesmo nível aí, no mesmo estágio de preparação para ficar um confronto mais equilibrado, né? Sobre o time que eu queria ver em campo, não vou nem falar das mudanças que eu sempre peço, mas eu já perdi a esperança de ver acontecendo, né? Que seria o Pikachu indo na lateral direita no lugar do Madison. E aí, antes que me perguntem aí sobre esse lateral direito que o Vasco estaria contratando, o Gilberto, né? Lá que viria da Itália. Minha opinião é a seguinte, já que o Pikachu não é aproveitado mesmo, ninguém quer dar uma chance para o moleque aí na lateral direita, é bom trazer um concorrente para o Madison aí, porque o Madison ficar também de titular absoluto na direita me parece um exagero. Mas continuando aqui, no ataque também, outra mudança que eu gostaria de ver, mas que eu sei que não vai acontecer, seria barrar o Thales para dar mais uma chance para o Ederson, né, que eu acho que é um jogador mais completo e que funcionaria melhor com o restante do time do Vasco, mas Pikachu na direita e Ederson no ataque eu sei que não vão acontecer. Mudanças que eu espero que aconteçam para esse clássico de hoje. Uma seria a barração do Júlio dos Santos no meio, né? Antes da contusão do Evander aí, eu torcia pro Júlio dos Santos ser barrado pelo Andrezinho, com o Evander se contundindo. O Andrezinho deve ocupar o lugar do Evander, então eu barraria o Júlio dos Santos para botar o Bruno Galo, que eu acho que poderia dar um pouco mais de velocidade ali no combate, né? Um jogador que não é o ideal, mas pode acompanhar com um pouco mais de velocidade os adversários que passarem ali pelo meio. Botaria ele de primeiro volante e deixaria o Andrezinho jogando de segundo volante um pouco mais solto. E na frente, se o Cristóvão repetir a escalação do último jogo no Florida Cup, ele vai insistir com o Escudeiro, que para mim tá muito fora de forma. Eu não tô nem dizendo que o Escudeiro não serve para esse time, que foi uma má contratação, não tô chegando nesse nível ainda. Mas pelo que ele apresentou no Florida Cup, ele está, no mínimo, muito fora de forma, entendeu? Muito sem ritmo de jogo, e eu acho que seria uma calamidade, assim, um erro muito grave, escalar ele para esse jogo agora. Eu iria de Guilherme Costa ali na frente no lugar do Escudeiro. O resto do time não tem muito como mudar, então vai esse aí mesmo. Agora, mesmo com essas mudanças que eu tô torcendo, vão fazer os problemas do Vasco serem resolvidos da água pro vinho, né? Eu acredito que a gente ainda vai ter muita dificuldade para avançar com a bola, porque o time não está entrosado, ainda não está com aquela mobilidade que a gente espera, né? De jogadores avançando, um time que valoriza o toque de bola e consiga um toque de bola de qualidade. Isso é aos poucos que a gente vai conseguindo mesmo. E principalmente não vai resolver esse problema aí de marcação no meio, porque não tem peça para resolver, né? Não tem peça. O Marcelo Matos não está pronto ainda para jogar, teve essa contusão do Evander aí agora, não tem jogador para escalar ali no meio. Eu sugiro o Bruno Galo porque talvez seja um pouco mais adequado ali, mas mesmo assim é um jogador aquém ali para a posição, não é um jogador que vai cair feito uma luva ali. Outras opções seriam uma improvisação. Ou escalar um júnior que não teve nenhuma chance ainda, né? O Andrei, por exemplo, não foi aproveitado em nenhum jogo da Florida Cup. Não faria muito sentido entrar agora, né, num clássico, muita chance de ser queimado. Ou improvisar um zagueiro ali, também não vejo o Cristóvão fazendo isso. Então, qual que seja aí a solução dele para esse meio campo,
para mim vai ficar um meio campo muito leve, vai ficar um meio campo que vai dar muito espaço para o adversário avançar, e eu acho que o jogo pode ser decidido aí, entendeu? Eu acho que se o time do Fluminense já tiver com um entrosamento aí, ou com jogadores já tecnicamente nivelados para explorar essa fraqueza do Vasco, eles podem muito bem deitar e rolar aí nessa falha que a gente está vendo no time do Vasco nesse começo de temporada. Se não estiverem muito entrosados ainda, assim como o Vasco não está, a qualidade individual dos jogadores pode prevalecer aí, pode desequilibrar. Então, por exemplo, uma jogada individual do Nenê, uma cobrança de falta, né? Um escanteio aí, que é uma arma forte do Vasco, pode desequilibrar o jogo, pode pesar a favor do Vasco. Meu palpite para esse jogo de hoje, então, vai ser 1-1. A defesa do Vasco não vai aguentar o jogo todo, vai dar mole, em algum momento vai tomar um gol num vacilo da defesa, mas em compensação, a gente vai empatar aí numa jogada de falta ou de bola parada com o Nenê. Minha aposta para o jogo de hoje é 1-1. Mas e você? Qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Tá preocupado com esse meio campo do Vasco também? Tá confiante que a gente vai vencer porque o Fluminense é freguês e freguês nunca decepciona? Diz aí nos comentários que depois do jogo, se tudo der certo, a gente volta com mais um vídeo comentando aí sobre o jogo. Beleza? A gente vai se falando.